Olá, companheiros e companheiras, detetives particulares do Brasil. É um prazer estar aqui mais uma vez, fazendo esse vídeo para esclarecer a notícia que já está circulando no meio da nossa classe e que tomou conta das rodas de debate nesse último final de semana. E tamanho a importância do assunto, eu estou aqui para esclarecer e explicar um pouco sobre o PL 9323/17, que foi protocolado na semana passada lá na Câmara dos Deputados em Brasília, tendo como autor o deputado federal Rogério Peninha de Santa Catarina. O Rogério Peninha é um deputado sério, correto, competente e que trabalha com seriedade, respeitando o voto de confiança dos seus eleitores. Enfim, é um parlamentar sério, que merece o respeito do povo brasileiro. Por isso, nós confiamos a ele a autoria desse projeto de lei que pretende aperfeiçoar a nova lei dos detetives, a Lei 13.432, que foi sancionada recentemente e que já está em vigor. Na verdade, nós entendemos que a nova Lei 13.432 deixou em aberto algumas lacunas importantes, lacunas essas que já foi objeto de contestação quando o PL 1211, que deu origem a essa nova lei, ainda estava na CCJ da Câmara dos Deputados e que depois seguiu para o Senado como o PLC 106/14 e que nesse ano foi aprovado, transformado na Lei 13.432 e que também, durante a sua tramitação lá na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, cometeu a mesma falha, ao não observar o questionamento feito por um deputado, membro da CCJ, lá atrás, quando foi iniciado o projeto em 2011. Na verdade, essa falha não foi uma falha, não foi um lapso de memória dos legisladores. Nós sabemos que houve uma grande articulação para que este assunto, essas lacunas, ficassem no esquecimento e fosse deixado para depois que a lei fosse aprovada. É do conhecimento de todos vocês da minha luta e da minha tentativa de alterar o PLC 106/14 quando ainda estava sob análise lá no Senado, onde eu questionei dois pontos importantes do texto e alertei sobre o perigo do PLC 106 ser aprovado sem que esses dois pontos fossem alterados, uma vez que o texto atual colocava em risco as garantias de trabalho daqueles que já atuavam no mercado. Ou seja, se o PL 106/14 fosse aprovado na sua íntegra, nenhum de nós estaria aqui hoje assistindo esse vídeo, porque estaríamos todos excluídos da profissão. Muitos na época questionaram a minha atitude, chegaram a dizer que eu era contra a regulamentação, me acusaram de ser o inimigo da categoria, mas hoje as pessoas estão reconhecendo e chegando à conclusão de que eu estava certo. E graças a Deus a lei foi aprovada, mas foi aprovada com restrições. E aqueles artigos que eram prejudiciais a nós profissionais foram vetados. Depois, com calma, eu vou fazer um vídeo falando sobre os vetos da lei 13.432, porque até agora aquele grupo que está por trás dessa tentativa de dominar a classe não teve a coragem de vir a público e explicar o motivo dos vetos. O segundo ponto que eu questionei no Senado foi a respeito do controle e da fiscalização do trabalho dos profissionais. Isso porque nós sabemos que um dos motivos que coloca em dúvida o trabalho do detetive particular é exatamente o fato desse profissional não sofrer nenhum tipo de controle por parte do Estado. Hoje, qualquer pessoa, qualquer um pode se habilitar à função de detetive particular, qualquer pessoa. Honesto, desonesto, trabalhador, bandido, com antecedente, sem antecedente criminal, não há nenhum controle. O Estado, a polícia, não sabem quem são esses profissionais, os seus nomes, os seus endereços, ninguém sabe nada. Muitos poucos têm um CNPJ, um alvará, mas muitos não têm nenhum tipo de registro em lugar nenhum. E ter CNPJ não é garantia de nada. Tem muito bandido aí com CNPJ e a gente sabe quem são. Para tirar um CNPJ, hoje, não é exigido a apresentação de antecedente criminal. Então, qualquer criminoso pode tirar um CNPJ e agir livremente aplicando golpes. Por isso, a classe vem sofrendo com as ações desses criminosos, de pessoas desonestas, de pessoas descompromissadas com a ética profissional. Todos nós acompanhamos os últimos acontecimentos que tanto envergonhou a nossa classe recentemente.
Quantos de nós não se sentiu ofendido, humilhado, envergonhado com um caso que aconteceu aí há pouco tempo e que entristeceu a todos nós? O prejuízo financeiro é grande, porque quando um cliente é lesado por um mau profissional, ele espalha para todo mundo que está à sua volta. Agora, se o prejuízo financeiro é grande, o prejuízo moral é ainda maior, porque atinge a dignidade daqueles que trabalham com seriedade. E isso que aconteceu é fichinha. Nós temos informações de coisas piores que estão acontecendo por aí que em breve virão à tona. Por isso, nós entendemos a necessidade de que esse profissional, o detetive particular, esteja sob o manto e o olhar atento do Estado. O PL 93/23/17, que foi protocolado essa semana, determina que o profissional detetive particular seja identificado pelo Estado, nesse caso, sob a égide da Polícia Federal. Uma segunda solicitação feita nesse projeto de lei é que esse profissional, além de ser identificado, ele tenha um registro, pelo qual o mesmo deverá ser identificado por todos os órgãos públicos, pela sociedade, pela autoridade policial, enfim, por quem quiser saber quem é esse profissional. Isso vai trazer mais segurança para quem está contratando, o Estado vai saber quem são aqueles que estão exercendo a profissão de detetive particular. Isso vai trazer segurança e credibilidade para todos os profissionais. O registro vai funcionar como uma licença de trabalho e esse registro deverá ser renovado de tempos em tempos. Pode ser a cada 2 anos, de ano em ano, de 4 em 4 anos, não importa. O que importa é que aqueles que estão envolvidos em ações ilícitas com antecedentes criminais não vão conseguir obter a licença de trabalho e aqueles que conseguirem a licença e que se envolverem em atos ilícitos durante a sua trajetória no mercado não vai conseguir renovar mais a licença depois. E com isso, aos poucos, a categoria vai se renovando e vai se livrando dessas pragas perniciosas. Eu tenho recebido muitos e-mails e ligações de colegas, ainda com dúvidas, me perguntando se, caso esse projeto for aprovado, se a Polícia Federal vai ser o órgão de fiscalização da categoria. O PL 93/23 não fala sobre fiscalização. O projeto está tratando da identificação e da emissão de um registro profissional que nós chamamos de licença. Sobre a questão da fiscalização, isso poderá ser discutido depois se o projeto passar pelo crivo da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que vai decidir se o projeto segue em frente para um debate ou não. Se seguir em frente, se for aceito pela mesa diretora, é óbvio que alguns pontos podem ser questionados e retirados ou acrescentados no projeto. Nesse caso, pode ser que se discuta aí a questão da fiscalização também. O que será melhor ainda, e a nossa intenção é exatamente essa. Mas nós entendemos que deve ser dado um passo de cada vez. Uma outra questão que tem se levantado aí nos debates, e muita gente tem me perguntado, é sobre o porquê da classe não ter sido convocada para discutir sobre o assunto. Muitos dizem que foram pegos de surpresa, mas é importante deixar claro que esse assunto desse projeto foi discutido no ano passado, no primeiro seminário dos detetives particulares, promovidos pela NADIP do Brasil e que teve a presença de outras entidades de classe, como a ADB, por exemplo, e de vários profissionais de vários estados que compareceram no seminário. Toda a classe foi convidada, quem compareceu participou do debate, deu opinião, ajudou no aprofundamento do debate. Nesse seminário, nós discutimos sobre a questão da fiscalização do trabalho do detetive particular e, após o seminário, o debate continuou. Estudos técnicos foram feitos, pareceres técnicos foram solicitados. A ADB, por exemplo, através do seu presidente Venâncio Melo, encaminhou um ofício ao Departamento de Polícia Federal solicitando um parecer sobre a possibilidade da Polícia Federal de atuar como órgão de fiscalização da categoria. E a Polícia Federal emitiu um parecer em resposta, um parecer técnico, respondendo à nossa solicitação. E no seu parecer, a Polícia Federal deixou claro que, caso a atividade de investigação privada passe a integrar o conceito legal de segurança privada, como já ocorre em muitos países, como na Espanha, por exemplo, o controle e a fiscalização poderão ser realizados pela Polícia Federal. Mas nesse PL 93/23, como eu já disse, nós decidimos dar um passo de cada vez. Então, num primeiro momento, nós queremos garantir a identificação e o registro profissional, sem emitir juízo de valor se a categoria deve ou não fazer parte da legislação que rege a segurança privada.
Nós vamos tentar, num primeiro momento, trabalhar numa legislação própria da categoria. E se não der certo, nós vamos trabalhar para inserir o detetive particular na mesma legislação da segurança privada, nos mesmos moldes dos detetives particulares de outros países, como eu já disse, na Espanha, por exemplo. Uma outra pergunta que o pessoal tem feito bastante é sobre aqueles casos do pessoal que já é formado, que não trabalha na profissão, ou que o curso que emitiu o certificado não existe mais. Como é que fica a situação desse pessoal, Gomes? Veja bem, para quem leu o projeto e para quem não leu ainda, eu aconselho que leia com atenção, porque não há nenhuma exigência de comprovação de formação na área. Até porque a própria Lei 13.432 vetou o artigo que exigia a comprovação de curso específico para exercer a profissão. Então, nós entendemos que esse não é o momento de fazer esse tipo de exigência. Outra pergunta que me fizeram: Gomes, não é melhor que a categoria tenha o seu próprio órgão de fiscalização? Eu acho que é bom, mas infelizmente eu também acho que a categoria não está preparada para isso. Então, nesse primeiro momento eu sou contra. E nesse momento eu quero alertar: a categoria está correndo um grande risco de ficar sob o jugo de um grupo que está aí tentando criar o tal órgão de fiscalização. O problema é que esse grupo não conhece o significado da palavra ética. E também já está mais do que comprovado na prática que o órgão de fiscalização criado pela própria categoria não trará nenhum benefício prático, uma vez que a função do órgão de fiscalização é exatamente coibir casos de abusos dos maus profissionais. E nós vimos aí recentemente esse mesmo grupo que tenta criar o órgão de fiscalização está envolvido em denúncias, acobertando ações ilícitas praticadas por pessoas que fazem parte do grupo. Então, na prática, o conselho da categoria hoje, ele servirá apenas para abrigar e proteger os amiguinhos que fazem parte do esquema, ou daqueles que gostam de fazer conchavos e perseguir aqueles que ousarem falar contra e denunciar os abusos, além, é claro, de encher o bolso aí dos seus diretores, né? Então, na minha opinião, a fiscalização ela deve ser feita por um órgão independente, um órgão sério, estruturado e comprometido em cumprir a lei. E, nesse caso, a Polícia Federal é o órgão que, na minha opinião, está preparado para assumir esse papel. Não vai ter conchavo com amiguinhos, não vai ter suborno para delegado da Polícia Federal para conseguir registro, não vai ter cobrança abusiva de anuidade e nós vamos acabar com esse festival de carteirinhas coloridas que são distribuídas aos milhares todos os anos. Agora eu quero ver quem é que vai dizer que o detetive Luiz Gomes e o Venâncio Melo têm interesse pessoal. Então quer dizer, Gomes, que os cursos e as associações não vão mais poder emitir carteira de detetive? Não é isso que eu falei. E isso também não está escrito no projeto de lei. Nossa intenção é que a Polícia Federal emita a credencial do detetive com o registro profissional, como já faz com os vigilantes, a Carteira Nacional do Vigilante. Nós também queremos a Carteira Nacional do Detetive, nos mesmos moldes do vigilante e emitida pela Polícia Federal. Na minha opinião, os cursos deverão emitir somente o certificado de conclusão do aluno. Já as associações, elas deverão se aprimorar, se reinventar e procurar oferecer benefícios aos seus associados. Isso quer dizer que a entidade de classe que não trabalhar com seriedade evaporará do mapa e só vai sobreviver aquelas que trabalharem com seriedade e que cumprirem com o seu papel de órgão de representatividade, porque ninguém mais vai querer fazer parte de associação ou sindicato por causa de carteira bonita. Então, companheiros, eu espero que vocês tenham entendido sobre a importância de aprovarmos esse projeto de lei e eu quero pedir a todos vocês, a todos os profissionais sérios dessa categoria, aqueles que amam e que honram essa profissão, que apoiem o projeto. Ano que vem, estaremos articulando um grande movimento em Brasília e nós contamos com a presença e a participação de todos vocês. E para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer a todos aqueles que estão apoiando direta ou indiretamente. Eu não vou citar aqui nomes para não comprometer a injustiça de me esquecer de alguém, mas quem apoia sabe. Meu muito obrigado mais uma vez. O link para acessar a íntegra do PL 9323 está abaixo desse vídeo. Leia com atenção, divulgue para os amigos. Juntos somos fortes. Um abraço.